Valu, uma segunda etapa por parte do Cruzeiro que acabou sendo uma espécie ali de vagalume, né? Porque o Cruzeiro, mesmo depois de ter encontrado o gol com o Bolassi, que por sinal fez um gol também muito próximo da sua característica, né, de se posicionar bem dentro da área, usar sua boa estatura, um bom cruzamento também do William, e ele teve um bom aproveitamento na finalização. A partir do gol feito pelo Cruzeiro, eu esperava que o Cruzeiro pudesse se manter ali regular dentro da partida, e acabou oscilando bastante ainda na segunda etapa. Agora, eu sempre tenho e levo em consideração uma coisa no futebol, é que a sorte costuma andar lado a lado ou sorrir para quem faz por merecer. A finalização do Gabigol, um jogador que desde o início buscou o seu gol e buscou ajudar o Cruzeiro coletivamente falando. E ali, numa finalização, acabou contando também com o requinte de sorte para que a gente pudesse sair com a primeira vitória na Sul-Americana. Num contexto geral, o Cruzeiro prevaleceu a questão da posse da bola, a questão do número de finalizações no alvo também. E se a gente levar tudo isso em consideração, nos colocava mais próximo dessa vitória, e a vitória veio num momento bom para que o Cruzeiro pudesse continuar nesse ciclo vitorioso e já pensando também nessa projeção para o final de semana. É sempre bom você chegar para um clássico vindo de uma vitória. Independente da situação na Copa Sul-Americana, acho que o Cruzeiro se coloca numa condição legal. Eu acho que até vantajosa se pensarmos e se levarmos em consideração tudo aquilo que o Cruzeiro tem feito dentro do Campeonato Brasileiro, se comparado ao adversário também. Foi uma vitória justa do Cruzeiro. Ganhou o time que mais jogou, que mais tentou. O Cruzeiro tentou isso até a reta final da partida, até os últimos minutos, e conseguiu justamente pouco antes dos acréscimos. No primeiro tempo, até achei que o Cruzeiro teve mais volume, e as estatísticas apontam para um time que conseguiu finalizar mais vezes, né? Mas acabou que no segundo tempo, a maior qualidade do Cruzeiro no ataque fez a diferença. O Lautaro foi sacado e aí entrou o Bolassi. O Bolassi em poucos minutos conseguiu produzir mais e principalmente ser mais eficaz. Na grande chance que ele teve para mandar a bola pro gol, ele fez. A Amanda até citou o bom cruzamento do William, e aí vale também dizer sobre o bom posicionamento do Bolassi, que se colocou bem na área e fez o gol, o quarto gol dele, o quarto de cabeça com a camisa do Cruzeiro, muito bem nesse aspecto do jogo aéreo. E o Cruzeiro seguiu tentando, encurralando, por mais que, às vezes, muito mais na base da vontade do que qualquer outra coisa, conseguiu ter algumas boas oportunidades. E aí, novamente, a qualidade fez a diferença na reta final. Porque o Dineno, que tinha entrado pouco após o Bolassi, consegue fazer um bom pivô pro Gabigol, que chuta, a bola desvia 2 vezes antes de entrar e matar o goleiro Pérez. Gol muito merecido. O Gabriel Barbosa, que já adianto pra mim, foi o melhor jogador em campo e vai chegar super motivado pro clássico, pra um jogo grande como ele tanto gosta. Boa resposta de alguns jogadores dentro dessa partida, como do próprio Gabriel Barbosa. Vejo também Cauã e Kenji sendo destaques, o próprio Bolassi fez a diferença. Dos titulares, o Romero conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo, e o garoto Murilo Hickman, que até achei que foi muito discreto no primeiro tempo, cresceu na segunda etapa. Importante que esses jogadores tenham dado uma boa resposta, que eles tenham participado bem dessa vitória do Cruzeiro, 6º jogo consecutivo sem perder, e desses 6 jogos são 5 vitórias. É o Cruzeiro que vai emendando uma boa sequência nas mais diversas competições, e isso faz com que fique cada vez mais forte. E pensando no recorte mais curto possível, claro, o Cruzeiro chega muito forte para o clássico do próximo domingo, para quem sabe conquistar mais uma grande vitória. E só para exemplificar o que você falou, a questão da eficiência, o Cruzeiro teve um alto volume na primeira etapa de finalizações, mas apenas 3 no alvo, né? Então, se a gente levar em consideração 11 finalizações no alvo durante toda a partida, foi no segundo tempo, na segunda etapa, que o Cruzeiro foi mais eficiente, né? Buscou as finalizações, mas buscou também direcionamento. Então, acho que quando isso acontece, a gente também fica mais próximo de encontrar
algo que seja mais produtivo e vantajoso. Afinal de contas, o futebol não resume por volume, né? E sim por eficiência. Acho que uma grande prova disso foi exatamente essa falta de equilíbrio por parte do Cruzeiro em termos de finalizações do primeiro para a segunda etapa. São mais de 10 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Quem não deixou o like, deixa o like aí no nosso pós-jogo aqui do Dia de Jogo KTO, tá só começando. E cada like que você deixa aí pra gente é muito importante, porque você faz dessa maneira com que o YouTube recomende mais e mais a nossa transmissão para outros cruzeirenses espalhados pelo mundo afora. A gente vai ter ainda a coletiva do técnico Leonardo Jardim, a zona mista, tudo isso aqui na Samuca TV. A gente vai falar muito a respeito. O Cruzeiro venceu de virada a equipe do Palestino por 2-1, gols de Bolassi e Gabigol. O gol do Palestino acabou sendo marcado pelo camisa 10, o Martínez, e o Cruzeiro, desta forma, somou os 3 primeiros pontos no seu grupo, Cruzeiro que já está eliminado desde a 4ª rodada, mas em termos de grupo, né, Caio, pensando a sequência, vocês já falaram a respeito, acho que a gente que está de fora fica difícil de mencionar isso, mas o resultado positivo, mesmo em um jogo em que o time já está desclassificado, o Jardim vai dar um jeito de levar algo bom para o vestiário agora, na palavra com os jogadores, e que vai servir, inclusive, para a sequência do Cruzeiro até a parada no dia 12 de junho, né? Com certeza, Valor. Eu acho que em meio a uma sequência tão grande de jogos, por mais que se exista uma diferença das partidas, do peso delas, querendo ou não, uma partida vai condicionando a outra, né? E a vitória do Cruzeiro hoje acaba impactando muito no estado anímico. E o Jardim, experiente como é, um grande gestor de grupo e também um grande treinador, vai buscar usar isso a favor dele, né? Sabendo que qualquer detalhe, principalmente tendo um clássico em vista, pode fazer diferença. Então, mobilizar mais o vestiário nesse momento, trazer os jogadores mais para perto, principalmente aqueles que estão tendo menos minutos, mas corresponderam bem hoje, é algo muito válido, né? Para que esse Cruzeiro siga forte e até a parada para o Super Mundial é fundamental que o Cruzeiro siga vencendo jogos, siga se colocando bem no Campeonato Brasileiro, na parte de cima, avançando na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana buscando ter o melhor desfecho possível, né? Vai ter em breve mais um jogo em casa. Então eu creio que o Leonardo Jardim vai sim fazer um bom uso dessa boa vitória hoje no Mineirão. E se ele quiser, ele pode utilizar do gol do Gabigol, um jogador já mais experiente, contando também com a sorte essa que caminha lado a lado com quem costuma não se furtar da partida, do jogo e das responsabilidades, mas pode utilizar também até da personalidade dos mais jovens, né? Se a gente falava na primeira etapa dos jogadores que souberam aproveitar a oportunidade, no segundo tempo não foi diferente, né? Mesmo em algum momento onde já estavam um pouco mais cansados, os jogadores mais jovens conseguiram ter regularidade dentro da partida e é preciso também separar essa oscilação que teve o Cruzeiro durante todo o jogo, né, o jogo como um todo, e das individualidades dos jogadores que acabaram se destacando, que para mim fez sim um bom jogo o Cauã Prates, um bom jogo o Kenji também. Na segunda etapa o Murilo acabou se reencontrando também. Isso faz parte do aprendizado, faz parte dos processos, mas com certeza isso também pode ser levado para dentro do vestiário, a experiência e também a juventude do que aconteceu nesse jogo de hoje. E aí vocês acompanham na tela da Samuca TV os números, né, deste jogo entre Cruzeiro e Palestino. O Cruzeiro tendo mais posse de bola, 60% contra 40%. Foram 24 chutes do Cruzeiro contra 7 do Palestino. 11 chutes do Cruzeiro no gol contra 1 do Palestino. Escanteios, 16 para o Cruzeiro contra 3 do Palestino, perdão. O Cruzeiro cometeu 12 faltas, o Palestino 10, cartões amarelos, 3 para cada lado, e ainda a gente tem que falar, né? Para mim, pelo menos, uma penalidade claríssima que o árbitro deixou de assinalar, que já poderia ter dado ali a vantagem para o Cruzeiro, apesar desses números, né, Amanda? Assim, não foi uma partida
tecnicamente bonita de se ver. O Cruzeiro eu pelo menos entendo bastante, já que foram muitas mexidas, entraram apenas 3 jogadores do time ideal hoje na cabeça do técnico Leonardo Jardim, sendo que na metade do tempo eles deram lugar a outros jogadores reservas, mas pelo volume, ainda que não tenham sido situações que fizeram o goleiro do Palestino trabalhar tanto, os números acabam justificando, e acho que também a atitude em especial de alguns atletas, daqui a pouco nós vamos entrar no aspecto dos jovens, dos crias, acaba sim sendo uma vitória naquilo que a gente diz, né? Dentro do campo, os números, acaba se justificando todo esse contexto. Sem dúvidas, Valu. Se não foi um futebol plástico, né? Um futebol que pudesse ali trazer ao torcedor a questão de ser bonito, de ser um futebol envolvente, acho que realmente isso não, mas de qualquer forma o futebol nem sempre é fácil disso acontecer, embora também o Cruzeiro em algum momento já apresentou isso, principalmente com os jogadores titulares. A gente tem sim que levar em consideração a questão da falta às vezes do entrosamento, a falta também da confiança, são jogadores que na grande maioria têm sido também pouco utilizados e isso tudo repercute também de ser um futebol mais plástico, né? Agora, se levarmos em consideração a questão da estatística, sim, viu, Valu? O alto volume de jogo que teve o Cruzeiro, da posse de bola, das finalizações, o Cruzeiro esteve a todo momento mais próximo de vencer o jogo. E uma outra questão também, acho que se o Cruzeiro entrou desatento no início da partida e acabou levando o gol, foi a única finalização no alvo que sofreu o Cruzeiro, né? Então acho que isso também nos mostra que o jogo, independente do adversário, você tem que estar ligado, você tem que estar na rotação 100%. Porque qualquer detalhe faz a diferença. E acabou o Cruzeiro fechando a primeira etapa por um descuido somente. O Cruzeiro estar em uma boa sequência, jogando bem, conseguindo vitórias, faz com que o ambiente interno esteja mais leve e que todos os jogadores possam tentar, com um pouco mais de leveza, renderem no melhor nível. Então hoje foi um Cruzeiro que sim, começou desconcentrado a partida contra o Palestino, mas que mesmo com menos qualidade técnica, conseguiu se impor, conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu finalizar mais, colocar o seu adversário em pleno desconforto. Então é muito legal a gente ver isso, porque quando a gente olha para dentro da própria Copa Sul-Americana, o Cruzeiro lá contra o Muxuquiruna no Mineirão, no seu primeiro jogo como mandante, saiu atrás do marcador. E qual foi o poder de reação que o Cruzeiro mostrou? Então, é mais uma partida que escancara essa evolução do Cruzeiro. Como esse elenco como um todo tem comprado a ideia de jogo do Leonardo Jardim, tem se sentido mais confortável para fazer o que tem que fazer em campo. E a resposta veio hoje. Mesmo com menos qualidade, mesmo passando longe de ser brilhante, o Cruzeiro foi capaz de ser superior ao seu adversário e de converter isso em uma boa vitória.